Olá pessoal, esse é o canal Brasil Notícias, eu sou Hilgle Fagundes, né? Hoje é dia 11, né? E a gente tava tão quietinho até agora. E aí eu descubro um negócio aqui de Dona Gleisi Hoffmann e PT. Vocês acreditam que eles resolveram entrar agora contra Bolsonaro domingo, nas vésperas da diplomação do capitão? Pois é, gente. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem apertem as notificações, daquele like maroto e vamos à matéria. PT entra com novas ações no TSE contra a chapa de Bolsonaro. Gente. O PT ajuizou neste domingo 9 duas novas ações no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, contra a chapa de Jair Bolsonaro, PSL, e Hamilton Mourão. O partido derrotado na eleição requer a cassação do registro ou da diplomação do presidente e do vice eleito. Bolsonaro e Mourão foram diplomados no TSE na tarde desta segunda-feira, 10. Uma das ações pede ao tribunal para investigar um suposto uso irregular do WhatsApp para difundir informações durante a campanha eleitoral e tem como base uma reportagem da Folha do último dia 2. Reportagem essa que não apresentou provas, O engraçado é que o STF foi lá atrás da Folha e a Folha disse, não, a gente só tem a matéria. Agora, olha só como as informações aqui são equivocadas, né? Olha só. Que mostra documentos apresentados à Justiça do Trabalho por um funcionário de uma empresa que vendia disparos de mensagens em massa. Não existia esse cara até o dia que o STF foi lá e botou a Folha. Cadê as provas? Não tinha esse cara. De repente apareceu o cara, de repente apareceu o documento. E outra, gente, uma coisa que eu acho muito esquisita. Um cara vai denunciar a própria empresa que paga o seu salário num país em que nós estamos vivendo uma crise de desemprego. Vocês acham que o cara deliberadamente vai falar, não, eu vou denunciar aqui a minha empresa, né? Eu vou perder o emprego, eu vou ficar desempregado, sem dinheiro para manter minha família, mas eu vou denunciar aqui. Vocês acham? Cara, é incrível a capacidade. Bom, o presidente, cadê? Vamos pular aqui, pula aqui, deixa eu ver. Aqui, o presidente eleito Jair Bolsonaro, PSL, e seu vice Hamilton Mourão, na cerimônia de diplomação que atestou a vitória nas urnas em mandato de 4 anos, foram entregues pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber. A outra ação pleiteia que se investiga um suposto tratamento privilegiado dado pela TV Record à candidatura de Bolsonaro. O dono da emissora, Bispo Edir Macedo, declarou voto em Bolsonaro durante a campanha e deu a ele espaço em entrevistas. Gente, eu acho engraçado o seguinte, quando o Bispo Macedo declarou voto ao PT naquela época, das outras eleições, ao Lula, enfim, ao PT, eles não reclamaram. Eles não acharam ruim porque ele expôs o seu voto publicamente, eles não criticaram, eles não abriram uma ação contra o Lula porque o Bispo Macedo declarou o voto contra. Agora não, agora é o contrário. Eita, conforme o PT afirmou ao TSE, as empresas responsáveis por efetuar disparos em massa por WhatsApp utilizaram dados de terceiros adquiridos de forma ilegal, haja vista o desconhecimento dessas pessoas e a consequente falta de autorização para tanto, mediante falseamento de identidade, realização e cadastro junto às empresas de telefonia. Eles estão dizendo aqui que as empresas pegaram o nome das pessoas aí, sem as pessoas saberem, pegaram o CPF, foram lá e adquiriram linhas no nome dessas pessoas. Gente, é absurda a cabeça do PT, meu pai eterno. Por meio desses cadastros, as empresas conseguiam os devidos registros e chips de celulares e concretizavam os disparos em massa com mensagens de cunhos eleitoral, afirmou o partido a partir da reportagem da Folha. A reportagem menciona nomes de agências de comunicação, como a Ecos, que foi subcontratada
pela AM4, produtora que trabalhou para a campanha de Bolsonaro, que teriam serviços do tipo, segundo a ação trabalhista a qual a Folha teve acesso e segundo relatos de pessoas envolvidas. Tendo em vista que os preços por mensagem variam entre zero, cadê aqui o valor? Cadê? Entre 0,9 centavos e 8 centavos, a depender de qual base de dados é utilizada. Resta evidente que a contratação de disparos em massa, caso confirmada, configura abuso de poder econômico e uso indevido de meios de comunicação digital, condutas vedadas pela legislação eleitoral. Ademais, supera R$500 mil o valor declarado à coligação. Eu fico achando interessante é que eles estão aqui dizendo o abuso econômico do Bolsonaro. Por que eles não vão investigar também os 4 milhões excedentes da campanha do Haddad, né? Porque o Haddad tinha que gastar 32 e gastou 37, parece. Foi 37 milhões que o Haddad gastou. E aí, gente? Eu acho engraçado é isso. O Haddad gasta 37 milhões, 4 milhões a mais do que o permitido. O Bolsonaro gasta 2 milhões e pouco, ainda economiza aí quase 2 milhões, né, num total de 4 milhões e alguma coisa, e ainda o Bolsonaro é quem tem o gasto, o abuso de poder econômico. Dá para vocês conseguirem avaliar isso? Qual que é mais, gente? 37 milhões ou 4 milhões? Mas o Bolsonaro, com 4 milhões, teve abuso econômico. E aí o pior é que o cara ainda deixou dinheiro, ainda sobrou. O PT não, o PT gastou e ainda ficou devendo, mas não teve abuso de poder econômico. Eita, meu Deus do céu, vamos lá. Em um dos pedidos ao TSE, no outro, o partido cita casos em que viu favorecimento da Record a Bolsonaro. No dia 4 de outubro de 2018, exatamente no mesmo horário em que a Rede Globo apresentaria o seu tradicional debate entre os presidenciáveis, afirmou o PT. A Rede Record concedeu ao candidato Jair Bolsonaro 26 minutos de exposição exclusiva em entrevista exibida em telejornal noturno. Demonstra-se devera proporcional privilégios concedidos a um candidato por meio da exposição promovida pela Rede Record ao candidato Bolsonaro, uma vez que se utiliza de horário nobre, oh meu Deus, a televisão brasileira, com custos suportados por um de seus apoiadores, sustentou o partido. Gente, a dor de cotovelo tá brava. Segundo o TSE, pessoal, só para esclarecer esse lado aqui, segundo o TSE, as emissoras têm obrigatoriedade de dar tempos iguais para os candidatos em matéria de debates, em matéria de propaganda eleitoral gratuita, mas não em questão de entrevista. Quem não lembra, em cima das vésperas das eleições, o candidato Ciro Gomes entrou na justiça contra a Record, obrigando a Record a deixar ele dar uma entrevista, porque ele usou como alegação a entrevista do Bolsonaro, e o TSE foi lá e declarou que, nesse caso, a Record não é obrigada a dar entrevista a um ou aquele candidato porque deu entrevista a um outro determinado candidato. Nenhuma emissora é obrigada, né? E aí, foi dada a declaração, foi dada a resposta aí. E o PT, sabendo disso, é só para procrastinar, é só para gastar o nosso dinheiro lá com ações e fazer tornar lento o sistema judicial. Enquanto o TSE podia estar julgando outras irregularidades, não, é obrigado a ficar julgando piadas, brincadeiras do PT, inconformismo do PT. O PT, infelizmente, gente, está entrando num redemoinho espiral que só vai levando para baixo. Infelizmente, o PT vai chegar uma hora que vai colapsar de tanto que eles estão só visando brigar. Daqui a um dia eles não vão saber nem pelo que eles já não estão sabendo nem pelo que eles brigam.
Vocês viram o candidato do PT lá em uma cidade que eu falei pra vocês, acho que da Paraíba, né? O cara fez uma emenda e depois votou contra a própria emenda, cara. É incrível, e só no PT essas coisas acontecem. Pessoal, tá aí a matéria, um abraço pra vocês. Dona Gleisi Hoffmann continua aprontando.